Oi, pessoal! Neste tutorial, vamos dar uma olhada em como você pode gerar multidões rapidamente e definir parâmetros como alcance, espaçamento, direção e muito mais. Também vamos mostrar como você pode usar diferentes atores e movimentos para obter resultados visuais variados. Se você ainda não está familiarizado com a simulação de multidões, confira primeiro o tutorial de introdução. Vamos começar vendo como gerar uma multidão. Você encontrará a opção Gerar multidão em Dispersar no menu Criar e também na barra de ferramentas. Primeiro, você vai precisar decidir como deseja gerar sua multidão usando o método criar volume ou selecionar objeto. Se você escolher criar volume, será necessário clicar e arrastar na janela de visualização para determinar o tamanho inicial do volume fictício. Depois de criado, ele pode ser movido, redimensionado e rotacionado. Se você usar o método selecionar objeto, pode escolher um objeto, como este objeto de rua, ou um navme, como este aqui, indicado pela área azul. Caminhos também podem ser definidos, e você pode adicionar ou remover vários objetos da região de geração. Se você usar o volume predefinido, ou objetos que não sejam um navme para definir a região inicial de geração, os atores podem ser gerados fora da região definida, como acontece com este volume que criei. No entanto, se eu marcar a opção Otimizar navme, isso vai restringir os atores gerados estritamente dentro do volume definido. Quanto ao tipo de geração, você pode escolher entre aleatório ou formação. Cada um possui parâmetros diferentes para serem utilizados na seção de opções. Ambos possuem os parâmetros de quantidade e espaçamento, que são bem autoexplicativos. Uma quantidade maior significa mais indivíduos na multidão, enquanto um valor de espaçamento mais alto significa que eles ficarão mais afastados dentro da região definida. Um valor de espaçamento mais alto vai sobrepor o número de atores que podem ser gerados dentro da região de geração. A orientação vai determinar a direção para a qual os atores estão voltados, de acordo com o grau, e a orientação aleatória se refere ao grau de aleatoriedade. Se você escolher um caminho ou passarela como região de geração, também verá uma opção de proporção de direção, que determina a proporção de atores que estarão voltados para o ponto inicial ou final do caminho. Certo, agora que cobrimos as configurações básicas de geração, vamos ver como podemos criar uma simulação de multidão caminhando. Para adicionar facilmente atores ao seu conjunto de atores, você pode clicar e arrastá-los do gerenciador de conteúdo para a janela de geração de multidão. Você vai querer garantir que defina as tags para combinar os movimentos apropriados com cada ator. Você também pode atribuir movimentos específicos ou IMDS para cada ator. No caso de você estar usando um IMD, esteja ciente de que há parâmetros personalizados adicionais que você pode configurar. Movimentos e IMDS podem ser importados pelo gerenciador de conteúdo da mesma forma que seus atores. Você também vai querer definir as tags apropriadas para seus IMDS específicos. Você também tem a opção de salvar e carregar suas configurações, e quando terminar, basta clicar em Implantar atores para adicionar seus atores ao projeto. Ao usar atores do Hector Core com múltiplas opções de materiais, Safety de habilitar a opção Implantar com materiais variantes. Isso aplicará aleatoriamente diferentes opções de materiais para o mesmo ator. Você também pode definir a proporção para cada ator. Um valor de proporção mais alto irá gerar mais daquele ator específico em comparação com os outros. É importante observar que os atores gerados usando o CrowdGen são atores leves, otimizados para utilizar menos recursos do sistema e aumentar o desempenho. Se você quiser editá-los, será necessário alternar para o modo de edição e, quando terminar, voltar para o modo leve. Certo? Agora vamos ver como criar multidões paradas em formação, ideal para simular plateias que não estão se movimentando. Nesse caso, usar o tipo de geração formação é o ideal. Os parâmetros aqui são bem básicos. A quantidade em x e y determina, respectivamente, o número de linhas e colunas.
Também há as distâncias em x e y para definir o espaçamento uniforme entre cada um, e você pode travar o valor de y para ser igual ao de x aqui. Também existem os deslocamentos em x e y para mover a matriz ao longo desses eixos, e o parâmetro de densidade vai determinar o quão densa é a multidão, sendo que o valor não significa que está totalmente preenchida. O parâmetro Stagger é útil para criar um leve deslocamento na distribuição, deixando-a menos uniforme. Diferente do tipo de geração aleatória, no tipo formação, o parâmetro de orientação vai gerar toda a matriz, e não os atores individualmente. Mas a orientação aleatória vai afetar a direção para onde cada ator está olhando. Você também tem a opção de ativar adicionar ponto focal para sincronizar a direção para onde cada ator está olhando. Clique com o botão direito para sair desse modo, e depois você pode mover o DUM de alinhamento para atualizar a posição do ponto focal. Quando houver vários pontos focais, cada ator vai olhar para o mais próximo. Quando estiver pronto, clique em Gerar posicionamento para trazer seus atores para o projeto. Assim como no exemplo anterior, onde os atores estavam se movendo, temos a opção de importar vários arquivos IMD ou de movimento do gerenciador de conteúdo. Se seus atores devem ficar parados, certifique-se de usar apenas animações estacionárias. Você pode definir o número de combinações para permitir que um ator utilize várias animações que correspondam às suas tags. Se você usar essa opção, também vai querer definir um bom número de quadros para mesclar os diferentes movimentos. Os resultados vão variar aqui dependendo da combinação de movimentos utilizada. O início aleatório dos quadros garante mais diferença no tempo de início de cada movimento. Caso contrário, você pode acabar com vários atores começando o mesmo movimento exatamente ao mesmo tempo. Por fim, você tem a opção de repetir os movimentos em loop. Quando essa opção está selecionada, o número de repetições para cada movimento será desabilitado. Depois de gerar sua multidão, você também tem a opção de ajustar individualmente a posição e a rotação de cada ator. No menu Scatter, em Criar, também existe a opção de distribuição de props. Aqui, estou escolhendo este caminho como a região de surgimento onde quero distribuir os props. Assim como na geração de multidão, você tem a opção de definir os vários parâmetros que vimos e arrastar o prop do gerenciador de conteúdo para cá. Essa é uma maneira rápida e intuitiva de gerar coisas como um conjunto de grades de proteção aqui, usando um caminho e vários parâmetros personalizáveis. É isso para este tutorial de geração de multidão. Pessoal, muito obrigado por assistirem e nos vemos no próximo vídeo.